Saudações a todos, eu sou o professor Fábio e hoje a gente vai falar sobre comunicação organizacional, né? A gente vai estar partindo de uma abordagem mais geral para depois, no outro vídeo, chegar na parte mais específica. É um texto de Margarida Kusch, que ela é da USP, né, em São Paulo, o artigo, né? Comunicação organizacional, contextos, paradigmas e abrangência conceitual. É um tema bastante amplo, é um tema, ela começa do geral e vai para o específico, chegando às organizações e demandas. É um texto bastante rico e que requer cuidado, né? É um texto que você vai ler e você vai ter que, vez por outra, parar para ir buscar conceitos, ideias e termos que aparecem no texto que requer uma certa investigação e pesquisa para você poder fazer um trabalho, você poder ler de uma maneira contextualizada e poder entender bem as demandas que são apresentadas. Então ela começa colocando aqui que hoje essas questões de comunicação elas estão presentes em tudo que a gente faz, né, num contexto mundial, né? Ela fala um contexto mundial, um contexto social e o contexto das instituições, né, que é a atividade das empresas, né? Então ela lança aqui uma questão, né? Quando falamos hoje do contexto socioeconômico, qual é o mundo atual, né? Qual é a transformação do sistema técnico, social, econômico e institucional que estamos vivendo, né? Ao transcorrer do texto, ela fala ali sobre a globalização, né? O processo de globalização, que hoje não é mais o mesmo, por exemplo, do final dos anos 90, início dos anos 2000, quando houve, no caso ali, a consolidação desse processo de globalização, desse último processo de globalização. Claro que quando a gente pensa em globalização, existem fases, né, na história, como por exemplo as navegações são vistas, né, como uma fase de globalização lá atrás, né, e foi passando por outras fases até chegar nessa última que tinha uma relação muito estreita justamente com a tecnologia e com a comunicação, que é aquilo que a gente viveu entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, primeira década ali, formação de blocos econômicos no mundo, né? Mercosul, a tentativa de formação da ALCA, que acabou não se viabilizando, né? A NAFTA, né? Na América do Norte, os tigres asiáticos, né? Na Europa, a União Europeia, que se consolidou até com a moeda única. Então, uma série de mercados que começaram a se unir, mas agora, por exemplo, nós tivemos o Reino Unido saindo, né, da União Europeia e permanecendo lá com sua moeda, a libra esterlina. E essa globalização ela não era só econômica, essa globalização ela também era cultural, que ela de alguma maneira a gente percebe hoje no mundo os padrões de consumo e de comportamento. Tem o pessoal, os jovens, né, a moçada que está ouvindo as músicas coreanas aí do K-pop, né, o consumo de plataformas streaming, né, o Spotify, o Deezer, né, Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO e por aí vai os canais, né, das plataformas streaming que viraram no mundo, né, que a gente conhece, dentro daquele mundo onde as pessoas têm acesso aos padrões de consumo e renda, porque não é via de regra, não é para todos, porque no trem do consumo não há espaço para todos. Todos consumimos, mas só um percentual da população vai ter um pleno acesso a tudo aquilo que o capital tem a oferecer, mas que não é padronizado, não atinge a todas as pessoas. Mas, principalmente ali pensando na classe média, a gente vai ver esses padrões de consumo, né? De iPad, smartphones, né? Cada vez mais modernos, né? Acesso a novas tecnologias. Então, tudo isso faz parte nas diferentes porções do mundo, e as classes mais baixas acabam tendo aquela questão do fetiche, né, da mercadoria, né, do anseio por poder ter acesso aos bens de consumo, né? E ele coloca aqui também, ela coloca aqui no texto outras demandas do nosso tempo, né? Que são também vários acontecimentos que não envolvem só consumo, renda, capital e dinheiro, né? Mas são demandas do mundo contemporâneo que vão interferir nos negócios, né?
que é a violência urbana, principalmente nos países emergentes, né? América Latina é um exemplo, guerras, né, pelo mundo, onde ali o Oriente Médio é um barril, né, de pólvora, terrorismo, crises financeiras mundiais. Se a gente lembrar aí de 2008, 2011, crises globais, né? A desigualdade social, direitos humanos, também é uma demanda emergente, é a questão do acesso, né, à cultura digital, epidemias, multiculturalismo, que a cultura não é uma coisa única, né? Ela é uma coisa global, uma coisa, melhor dizendo, existem diferentes tipos de padrões culturais. A gente não pode pensar mais só simplesmente uma cultura hegemônica que sufoca as culturas menores, mas a cultura ela é múltipla, ela é plural. Isso é bom, isso é muito importante, principalmente quando a gente estuda a questão dos estudos culturais, que é a perspectiva na área das ciências humanas vai pensar em dar voz a minorias e grupos que não estão presentes nos grupos hegemônicos, né? E novas competências que têm surgido, né? E dois teóricos que vão aparecer bastante nessa discussão comunicacional é o Manuel Castells, né, espanhol, que fala sobre a sociedade em rede, né, que ele fala que na era digital, ou era da informação, ou sociedade em rede, essa questão técnico-econômica ele divide em três partes: a questão da produtividade, a emergência de uma nova forma das organizações trabalharem, né, baseado na parte eletrônica, digital, a parte de internet, e ele fala sobre a globalização. Mas embora hoje a globalização ela vive um novo momento, né? E a gente está vivendo hoje uma coisa global, que é a pandemia, né? A pandemia é um fenômeno global que afeta a questão da saúde pública mundial, certo? E ao mesmo tempo, essa pandemia também vai interferir nos mercados, onde a postura dos governos nacionais em relação à pandemia vai ter um resultado direto nos efeitos, né, sobre essa economia, né, onde posturas, né, adequadas ou inadequadas vão prejudicar mais ou vão prejudicar menos a economia, vão fazer com que uma economia reaja primeiro ou então que alguns países demorem mais para poder sair dela e fique tipo que andando em círculos dentro da pandemia. Mas são coisas de efeito global, né? E a gente tem vivido realmente um tempo de incertezas, né, no quanto ao mundo, o funcionamento das coisas, né, da crises globais, insegurança dos mercados financeiros por serem extremamente voláteis, né? E as empresas, então, elas têm que buscar se adaptar, as empresas têm de alguma maneira buscar então se adequar à realidade desse tempo, e tem surgido várias respostas, né? A questão do home office, já tem empresa que já está dizendo que, por exemplo, se retornar, né, findou totalmente a pandemia, coisa que ninguém tem certeza de nada, quando vai voltar ao normal e se volta, né? Mas já tem empresa falando que já vai permanecer no home office contínuo, que eles não vão, tem funções que não vai ser necessário, porque, por exemplo, tem salas comerciais que estão sendo entregues, estão ficando vazias porque não tem essa necessidade, empregos, e muitas empresas, até inclusive o governo do estado de Goiás fez um formulário alguns meses atrás com todos os servidores perguntando sobre essa questão do home office, né, que envolve questões de economia e tal. Então foi feito um formulário disparado por e-mail, né, os grupos de WhatsApp e tal, e então foi ouvido então o funcionalismo, e nas organizações, né, como por exemplo o Twitter já declarou que tem funções que para sempre vão ser de uma maneira remota, né? Então houve esse rearranjo na configuração questão do trabalho, emprego, renda, todas essas questões, né? E a comunicação nesse contexto todo é que viabiliza todo esse processo, né? Diante de um novo sistema tecnológico de comunicação e informação. Então é o poder, né? É o poder da era digital, sobretudo da internet, né? E todas as suas consequências, né? Na forma de sociabilidade, os processos de gestão, né?
e isso vai influenciar o setor de serviços, a informatização, TI, sistemas, né, e tudo isso que envolve a produção, o mercado produtivo e o mundo dos negócios, né? Então, uma fantástica aceleração da informação e da comunicação, que em poucos anos tem reorganizado o espaço global. A gente está vivendo um momento de um rearranjo, de um grande questão da adaptação das empresas. O e-commerce, né, o comércio eletrônico, está em ampla expansão, né? Eu já falei de outras vezes a questão da Amazon, né? Que a gente vende vários, não só livro, né? Mas várias frentes, né? De trabalho, consumo. A gente não vai ao cinema, né? Até os cinemas reabriram, mas as pessoas assistem plataforma streaming em casa. Então são adaptações. A pessoa não precisa ir à livraria comprar o livro, né? Ela pode comprar, né, em casa pelo comércio eletrônico, receber pelo correio, ou comprar a versão de e-book, né, do Kindle, que é muito mais barato do que, no caso, um livro físico, né? Cursos, né, que são ministrados de uma maneira online, né, porque as empresas, as organizações, os seus cursos de aperfeiçoamento, treinamento, as escolas, educação, universidade, grandes empresas, então elas estão usando as plataformas digitais para poder oferecer cursos de qualificação, de treinamento e formação continuada. Então também é uma tendência desse tempo que a gente está vivendo, e as empresas, as organizações têm então investido nisso, em canais de comunicação internos, como a intranet, né, onde são feitas as coisas relacionadas com a empresa, são os informes, são tudo isso. Então as empresas se veem obrigadas, né, a investir em comunicação, em tecnologia, e se manter contextualizada com a realidade do século XXI que a gente está tendo agora, né? E essa chamada indústria cultural tem faturado bastante, né, nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Então essa questão do consumo, a mídia, esse universo, né, digital, né? E tudo isso vai ter um impacto, né, muito grande na sociedade, em todos os espaços, na família, no trabalho, na participação social. Então é um tipo de sociedade midiática, né? Uma sociedade que é algo que a gente nunca viveu até então, tamanha imersão nessa questão da informática, dessa era digital, e a questão do acesso e do uso da informação. Que a informação, ela é algo fundamental, né, hoje em qualquer ramo de atividade, né, e como que isso vai então impactar a sociedade, né? E tem gente até que o Facebook e outras empresas aí trabalham, né, o Google, né, com a questão da informação, né? Então a internet não é simplesmente uma tecnologia, mas é um meio de comunicação, né, que equivale mais ou menos, né, o que foi a fábrica na Revolução Industrial. Então hoje o papel da internet no mundo de hoje, dos negócios e empresas, na administração pública, tem um impacto muito grande, né, no todo, né? Isso também, de certa maneira, não é novidade para ninguém, mas no texto ele traz essa discussão teórica, né? Que a internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico que constitui uma realidade da base material de nossas vidas e de relação de trabalho e comunicação, né? Então a internet, ela atua, né, desse atual modelo de sociedade em rede que o Manuel Castells fala, né? Então a gente acaba vivendo essa realidade, né? Então o processo de comunicação, ele opera com a estrutura, a cultura, a organização, a tecnologia de comunicação de uma sociedade. Não é só uma empresa, né, ou algo pontual, mas é algo que acaba tendo uma grande abrangência, né? Então ele acaba falando ali de uma nova estrutura de sociedade, né, que acaba sendo esse auge das redes digitais, né, globais, acaba sendo um símbolo de uma época, certo? E para o autor é um poder, né? Então esses novos meios de comunicação, é uma espécie de um poder que tem que ser utilizado, né, nas diferentes esferas. Então é muito interessante a gente poder pensar nisso, né? Então a comunicação, ela
é algo fundamental em absolutamente tudo aquilo que a gente vai fazer na vida, né? Então, e aquelas empresas que são que investem nisso, que se dedicam a isso, acabam sendo mais bem-sucedidas. Tem um vídeo que a gente compartilhou lá sobre comunicação interna, que já é um outro debate, é uma outra demanda, mas nesse momento eu estou partindo de uma abordagem mais geral para a gente poder chegar na parte mais específica, né? E aqui é interessante que ele começa então a pensar, né, como símbolos, né, como o papel das empresas nesse tempo que a gente está vivendo hoje. Ela usa uma metáfora da religião, porque você pega os grandes templos religiosos do mundo, que eram símbolos de uma época, né? E agora existem lá o coração, né, das empresas, a sede mundial acaba tendo um poder muito, muito grande de influência sobre as pessoas, né? Sobre as organizações e tal, e tem toda uma representação dessas esferas de poder, que hoje, mesmo porque hoje as empresas, elas muitas das vezes elas já superaram a questão das barreiras nacionais, né? Então nós temos empresas transnacionais, empresas que estão operando, né, em todo o mundo, e outras que têm uma logística fantástica, tem uma logística incrível, né, conforme é o caso da Amazon que a gente estava falando, né? Em torno aqui de movimentação financeira, para a gente poder encerrar essa primeira parte, ele coloca ali como que as empresas cresceram na sua abrangência global. Então ele fala ali que a General Motors, né, que tinha um PIB, superava o PIB da Dinamarca e também da Finlândia e também de Portugal, uma empresa, né? Ou então a Ford, né, que era o PIB maior que a África do Sul, e o PIB da Toyota que superava o da Noruega. E empresas, né, que estão entre as maiores empresas do mundo, como o Walmart, né, de supermercado, a Nike. Então ele tem essa primeira parte, então ele coloca sobre esse envolvimento, sobre essas ações dessas empresas globais, que elas têm uma abrangência mundial e com uma influência muito grande no mercado, né? Então, com todo um poder, né? E existe uma relação muito próxima, muito estreita entre a comunicação e o poder, né? A mídia, né? Tem empresas, por exemplo, que fazem uma divulgação de massa, uma mídia, uma propaganda, investem milhões, né, todos os anos para poder divulgar marcas, né, poder dar maior visibilidade, investem, né, em inovação, estão o tempo todo pensando em melhorias contínuas, então abrem canais de comunicação para ouvir, né, a opinião do cliente. Vez por outra nas mídias sociais chega enquetes para nós, questionários sobre determinado produto ou serviço, e também internamente, né, a questão de saber ouvir as contribuições dos colaboradores, as percepções, os caminhos que a empresa está se tornando no intuito de gerar uma alta produtividade. Então é um tempo ímpar, né? É um tempo que a gente nunca viveu, né? A tamanha dinâmica e complexidade de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, para eu poder fechar aqui, né? Então nem todo mundo consegue ter uma visão sistêmica, né? Nem todo mundo consegue compreender o todo. As pessoas estão muito focadas no seu mundinho, no seu quinhão de terra, né? A sua empresa que você trabalha, ou as coisas da sua cidade, do seu estado, mas nem todo mundo consegue ter uma visão mais ampla do processo que a gente está vivendo de transformação do comportamento humano, das organizações, da empresa, dos meios, né, de comunicação. A imprensa, né, ela vive uma crise, né, ela está sendo alvo, né, de ataques constantes, a empresa, e está chegando o momento que a imprensa ela vai ter que se reinventar, né, ela vai ter que são várias vozes, né? Hoje em dia qualquer um tem voz, né? E por um lado é bom, e por outro lado também a gente fica questionando que tipo de vozes estão influenciando as pessoas, né? Que é a questão aí de fake news, assassinato de reputação, uma série de questões que a gente tem
tem vivido, né? Disseminação de boatos, a própria pandemia foi alvo disso, né? De notícias fake, de distorções, de campanhas de desinformação, né? Então, um tempo que a gente ainda está ainda meio que se adaptando. Mas uma coisa dá para a gente falar com certeza é que as organizações, as empresas, tem toda a questão da credibilidade também, né? Das empresas, para as pessoas comprarem com aquela empresa afinados com os valores dela, a responsabilidade social, e tudo isso também tem a ver com a maneira como ela se vende, as políticas internas. Então a comunicação é algo que está presente em absolutamente todas as áreas do conhecimento, inclusive na educação, nos negócios, nos governos, na saúde, na hora de divulgar dados sobre a pandemia, sobre outras doenças, transmitir a informação para a população, negócios também, informar, né, manter o consumidor, né, informado, trazendo esclarecimentos, estando acessível às dúvidas, demandas, queixas, reclamações. Então a comunicação ela é muitíssimo importante em todos os aspectos da vida humana, seja no mundo dos negócios, seja no ambiente familiar, enfim, em todos os lugares a comunicação é importante. A gente vai depois numa outra parte, né, não hoje, mas a gente vai destrinchar um pouco mais esse texto, esse assunto que a gente está debatendo. Nós vamos partir para uma parte mais específica, porque hoje foi uma abordagem mais ampla, foi algo mais geral ou genérico, conforme poderia dizer, mas tem alguns conceitos importantes aí para a nossa discussão, né? Conforme o Manuel Castells, um pesquisador espanhol, o Edgar Morin, que pensa muito sobre a questão de sociedade e comportamento nesse mundo digital, o Boaventura Souza Santos, que é um sociólogo português. Então nós temos várias pessoas aí pensando nesse mundo digital, né? O Pierre Levy também. Então é importante a gente estar sempre pensando, problematizando e analisando o tempo que a gente está vivendo, de modo que nós estejamos contextualizados e não caiamos num caminho de alienação. Pelo contrário, que a gente tenha sempre uma visão crítica e uma leitura apurada do mundo e da realidade que a gente está vivendo. Então isso é muito importante, a gente estar atento às mudanças, às transformações, de modo que a gente não fique para trás, não fique desatualizado. Então muito obrigado a todos e sigamos aí nesse debate.